Olá pessoal, aqui quem está falando é o Daniel Marcos Martins, sou historiador e etnomusicólogo e seguimos aqui com a terceira parte, terceiro vídeo, né, do nosso canal, discutindo alguns textos. Hoje a gente vai discutir o texto do José Jobson de Andrade Arruda, que é o terceiro capítulo do livro A Grande Revolução Inglesa, 1640 a 1780. Revolução Inglesa e Revolução Industrial na construção da cidade moderna. O capítulo é a Revolução Inglesa e as pré-condições da industrialização. Então, fazer um resumo bem básico aqui sobre o texto. Esse texto ele não é muito indicado para ensino médio, é mais para graduandos que queiram aprofundar algumas questões ou até utilizar como uma bibliografia base para poder comprovar alguns aspectos que são falados corriqueiramente na história, né? Então ele é um bom texto para poder se ter essa base, essa pequena base. Infelizmente eu não tenho esse livro, não vou poder mostrar para vocês, mas é o livro que eu citei aqui para vocês. No caso, eu estou com a versão da UCTEC, tá, de 1996. Já é um texto um pouco velhinho já, mas é bom porque ele explica bem, ele é bem básico, né? Então, seguindo aqui, gente, a gente vai falar... Opa, mexi a câmera aqui, desculpa, gente. Gravar em casa dessas coisas, né? Então, a Revolução Inglesa e as pré-condições da industrialização. Tá? Então, é uma coisa que é importante ver, de um apanhado de forma geral, o que o Arruda ele procura desenvolver nesse texto. Ele faz um apanhado muito breve sobre os grupos que compunham a Inglaterra naquele momento da Revolução Inglesa, né? A gente está falando de um período de Revolução Inglesa que é o século XVII, anterior aí à Revolução Francesa, mas ele coloca que todas as pré-condições ali abriram a Inglaterra para o capitalismo, tá? Como a gente conhece. Então, o texto, ele basicamente ele faz isso, ele dá um apanhado geral sobre os grupos, muito rapidamente, não nada muito aprofundado, e ele desemboca em falar da questão do capitalismo, como que tudo foi aberto ali, tudo foi possibilitado para esse capitalismo. Então, é importante a gente pensar que aquele iluminismo que vai se desenvolver lá na França ainda não é um iluminismo, ainda não está presente, mas vocês vão ver que tem vários elementos de pensamentos que já estão rondando ali essa região. E aí o texto ele também debate um pouquinho sobre o que é revolução e revolta, né? O que seria essa revolução e revolta, porque através de uma revolta se cria uma revolução em algum momento, que não se pensa em revolução quando as coisas estão acontecendo, então pode-se notar que não é uma coisa assim tão pré-meditada, de vamos fazer uma revolução, é uma revolta que acontece, e a partir dessa revolta a gente tem o que a gente pode chamar de revolução, tá? Ele vai falar da questão da emergência da gentry, né, que seriam um grupo que pode se dividir em dois, né, como aqueles que estavam ascendendo, ou seja, estavam ficando mais ricos e se aproximando da burguesia, e tinha a Renzing que estava em decadência, que caía, né, que tinha perdendo suas posses, perdendo suas propriedades. E essa gentry, né, também chamados de homem, eram pequenos proprietários porceiros livres de terra. Essa galera vai ser os primeiros capitalistas ali, que vão começar a contratar mão de obra e tudo mais, e aí eles vão ter esse acordo com as cidades, com os comerciantes da cidade, com essa burguesia da cidade, e ali eles vão conseguir desenvolver um sistema capitalista, tá? A Revolução, ela consegue, a Revolução Inglesa, e notem uma coisa muito interessante, o texto ele não se dá a explicar como foi a Revolução Inglesa, ou mesmo seus personagens, ele cita apenas por uma vez o Cromwell, desculpa, estou falando do outro autor, é o Cromwell. Ele cita apenas uma vez, e é um texto que basicamente você tem que saber o que é a Revolução Inglesa, e aqui, nesse caso, você só vai pegar detalhamentos sobre essa Revolução Inglesa, e é muito interessante por causa disso.
A Revolução ela consegue abolir a monarquia, né, a Câmara dos Lordes, apodera-se das propriedades da igreja. Então, e aí começam a nascer os conceitos mais radicais, né, que acabam afetando todo o comportamento humano daquela época, ou seja, a família, a igreja e a própria formação do Estado. O texto ele também vai fazer um debate sobre o Estado que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Agora, essa classe agrária, né, que era capitalista, essa gente, né, associada a esse mercado urbano, eles criam condições para poder forçar, né, a produtividade capitalista nesse momento. Então, claro, levando mais tarde ao que seria a Revolução Industrial. Então, eles expandiram esse mercado interno. Isso é muito importante, porque para poder expandir, para poder se dar condições para a Revolução Industrial, primeiro eles tiveram que expandir o mercado interno capitalista. E é por isso que a Inglaterra acaba sendo um modelo aí, né, da onde o capitalismo teria surgido, por causa dessas condições que eles tiveram para poder fazer isso tudo. Então, houve um compromisso social entre nobreza e burguesia que eliminou o antigo modo de produção artesanal. Aquele modo artesanal ele foi dando lugar cada vez mais a um mercado capitalista. E aí aumentou-se também os cercamentos de terra, que a gente vai detalhar um dia quando a gente for falar do Thompson, tá? Então, Thompson ele detalha melhor essas questões dos cercamentos de terra, que são muito interessantes, mas aqui ele passa por cima, né? Como é que foi esses cercamentos, como se deu, como se foram as lutas, né? Isso a gente detalha em outro texto, tá bom? Então, a Inglaterra, ele vai falar algumas diferenças, mas vai falar dos grupos também, né? Os levelers, né? Que seriam os niveladores, né? Que a gente traduz assim. Então, eram pequenos produtores que estavam ascendendo também rumo à gentry, tá? Então, esses niveladores, né? Como algumas pessoas gostam de traduzir, eles buscavam, né? Por uma constituição, eles rejeitavam a monarquia do jeito que era, eles buscavam limitar o poder do parlamento, eles eram contra o poder absoluto, contra a soberania popular, a divisão máxima de poderes, e tinha um certo viés até anarquista, tá? Então é difícil a gente dizer ainda a que aspecto político eles se alinhavam aos moldes de hoje, né? Seria até um anacronismo a gente tentar comparar. Mas vocês podem perceber que algumas das ideias elas já estão direcionando a algumas ideias liberais que vão surgir mais à frente, né? Ideias que vão se consolidar mais à frente. E é legal a gente entender isso, da onde que vieram essas origens de pensamentos. Eles se diziam representantes dos pobres, tá? E queriam liberdade total do comércio, né? Sufrágio universal masculino, o feminino não. Então, eles foram essenciais para poder conseguir abolir a monarquia na Inglaterra e fazer, sim, a instalação do regime republicano e conseguir também executar essa revolução inglesa, tá? E eles eram conhecidos como agitadores. Já os diggers, né, que a gente pode traduzir como escavadores, esses sim eram das camadas mais pobres, tá? E esses se diziam os verdadeiros niveladores, os true levers, né, que consideravam-se, eles representavam mesmo os pobres, porque eles eram das camadas desses pobres, né? E eles eram tanto mais radicais que os niveladores. Eles eram os antigos proprietários e poceiros de terra, né, um tipo de proletariado rural, como a gente pode dizer, as pessoas pobres, trabalhadoras do campo mesmo, tá? E eles desejavam o quê? Se apossar das terras da monarquia. É claro que eles não duraram muito, né? A monarquia ela não gostou disso e eles foram dizimados em 1651, tá? É bem interessante isso aí. O Christopher Hill parece que trabalha esses textos, essas questões dos niveladores com mais detalhamento. Quem sabe a gente também não traz um textinho dele aqui para poder debater, tá? E aí as desapropriações de terra, elas vão seguir o seu rumo, elas vão continuar se desenvolvendo ali, né? Vão continuar cercando as terras. As leis, elas vão começar a ser trabalhadas para proteger quem tem terra, quem é o proprietário da terra, e não para ajudar as outras pessoas a terem terra. Continuando, aí vem um debate sobre o Estado, que o texto também fala.
O Estado atua na vida econômica, ele protege os direitos de propriedade, né? Incentiva atividades produtivas, né? E ele acaba sendo, segundo o Frederick Lane, né, um aparelho de dominação também. Então, esse Estado ele atua de forma que ele controle tudo que está acontecendo no Estado e proteja as propriedades, estimulando também esse comércio interno. Tá? É claro que o Estado ele vai fazer mais coisas, como, por exemplo, liberar a exportação, ele proíbe a importação, ele proíbe que as indústrias sejam feitas nas colônias. Tá? Eles retiram os últimos obstáculos dos cercamentos de terra, ou seja, eles utilizam o Estado é utilizado para poder garantir essas terras e proteger essas terras. Se criam leis, né, que matam pessoas para poder proteger terras, né, e como é dito, né, lá em Thompson, né, a terra ela não é mais não é uma questão de você ter o direito de proteger suas terras, mas é você impedir, tirar o direito de outras pessoas de utilizá-lo. É bem interessante esse ponto de vista. Então, na página 65, vamos dar uma lidinha aqui na página 65. Tem um trecho aqui que é bem interessante, eu vou ler para vocês, que fala assim: uma análise sistemática do Estado no contexto da Revolução Industrial é intentada por Barry Supp. Ele assume uma definição de Estado que leva em consideração o seu caráter quase absoluto, mas considera-o também como parte da sociedade, refletindo forças sociais particulares e representando grupos específicos de classes sociais. Evidentemente, o Estado pode ter certa parcela de arbitrariedade, mas não pode agir inteiramente independente das condições localizadas no interior da sociedade. Nesses termos, apesar do Estado moldar a sociedade em alguns aspectos, é muito mais correto entendê-lo como um arranjo institucional, utilizado por um grupo dentro da sociedade para exercer a dominação política. Então, o Estado ele sendo utilizado para dominação política. Onde é que a gente já viu isso, né, gente? E quando na história, o Estado ele ainda é utilizado dessa forma? Será que a gente pode dizer isso? Então, fica aí a reflexão para vocês. A gente sempre faz uma reflexão mais atual, é bem importante isso. Então, o Estado inglês, ele estimula a industrialização, criando até instituições próprias do Estado capitalista, né? E ele condensa, né, tudo isso. Mais para o final do texto, ele diz que o Estado ele modifica o capitalismo, e que é muito incorreto, a gente pensar que ele não interage em estados capitalistas. Essa ideia do Estado mínimo, né, isso é balela. O Estado está sempre atuando ali, de alguma forma, nem que seja para privatizar, para estatizar, mas o Estado está atuando o tempo todo. Tá? E o Estado ele não é uma força alheia a tudo que está acontecendo. Ele é controlado por forças, principalmente das elites, do status quo, que vão direcionando o que o Estado deve fazer. É claro que a gente sabe que o Estado ele tem um representante, mas esse representante ele está o tempo todo de acordo com esses grupos. Então, o engajamento do Estado, né, atuou até mesmo na fase do liberalismo, como o texto diz, no liberalismo econômico, e que é a ilusão achar que a gente não intervém, isso que o texto fala. Então, ele vai mostrar a visão rapidamente de dois autores, né, Monsignier, que vê, no caso, a Inglaterra como uma sociedade de ordens, e Labrousse como uma sociedade de classes. Ao final, o autor ele vai analisar que essa ideia de polarização, de pensar que um lado ou outro, é típica do capitalismo já pleno, não seria muito frutífero para se pensar esse tipo de sociedade, mas sim pensar essa sociedade
através de segmentos sociais, né? São vários segmentos sociais. A gente tem a gentry, que é dividida naqueles que estão subindo, naqueles que estão descendo, ou seja, que estão ficando mais pobres. A gente tem os niveladores, que estão ascendendo a nível de gentry, mas não são gentry, né? Eles estão a nível ali e que ajudam a fazer essa revolução. A gente tem os escavadores, que são os mais pobres, que estão lá embaixo, que são dizimados. Então, a gente tem uma série de segmentos sociais aí. Não é só dois lados, não é os pobres contra os ricos, não é os pobres contra a monarquia, ou mesmo a burguesia contra a monarquia. A gente tem uma série de atores sociais aí interagindo, e é mais frutífero pensar dessa forma de segmentos. Para finalizar, eu vou ler aqui na última página, 69, um trechinho para vocês, que é o final mesmo, é o último parágrafo. E que ele fala isso, né? O autor ele fala isso. Ele fala: o Estado-nação que nasce das revoluções inglesas evidencia a dinâmica no poder de classe, em dois níveis fundamentais, ambos promotores da acumulação capitalista, referindo-nos à transformação da estrutura agrária e à conquista do mercado mundial, em cuja análise esperamos surpreender a articulação acima delineada. Vamos prestar atenção em dois trechinhos, duas frases desse trecho. Referindo-nos à transformação da estrutura agrária, ou seja, a gente pega a estrutura agrária feudal e transforma numa estrutura agrária capitalista. E também a conquista do mercado mundial. Se a gente cria um mercado interno, logo a gente desenvolve o mercado externo e expande esse capitalismo para o mundo, para poder se criar essa rede de comércio e poder sustentar essa máquina aí. Tá bom, pessoal? Então, tivemos aqui um resumão desse texto do José Jobson de Andrade Arruda, falando sobre essas questões das pré-condições. E aí fica claro uma coisa no texto. O texto ele fala sobre que a Revolução Inglesa ela abriu as condições para a entrada do capitalismo e para a Revolução Industrial. Vamos lembrar uma coisa que é sempre bom a gente estar citando, que o capitalismo na Inglaterra é um fenômeno da Inglaterra. Tá? Esse modelo ele não se repete em outras partes do mundo, não da mesma forma, não do mesmo jeito. Tá? Se a gente for estudar Brasil, sobre a Revolução Burguesa no Brasil, que não aconteceu, a gente vai ter condições, contextos completamente diferentes. Então, um dos grandes erros de considerar que o capitalismo, já que ele, entre aspas, deu certo na Inglaterra, pode dar certo em outros países, o grande erro está aí, é que modelos eles não se repetem. As condições na Inglaterra, naquele momento, fizeram ele se desenvolver, sim, né? Fizeram ele se desenvolver, mas a implantação desse sistema capitalista para outros países, aí é uma outra história, é uma outra leitura de texto que a gente deve fazer. Então, pessoal, eu agradeço vocês, eu agradeço vocês aqui e ficamos aqui para mais um vídeo na próxima semana ou daqui 2 semanas, dependendo da minha agenda. Abraços a vocês e bons estudos.